Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia aqui da série Vida Holística, onde a gente investiga, chama e conversa com pessoas especiais que já vivem um paradigma de uma terra de regeneração. Vou só, como sempre, esperar mais um pouquinho para que todo mundo chegue, todo mundo vá entrando. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Henrique. Fê, daqui a pouquinho eu te chamo. Me dá um minutinho, tá? Só para as pessoas irem sendo avisadas. Boa noite. E hoje a nossa convidada é a Fernanda Simon, ou Simon. Depois a gente vai perguntar para ela aqui como que pronuncia certinho. E ela é a representante do Fashion Revolution, que é um movimento que ela vai explicar melhor aqui o que é. E esse movimento, ele revê várias formas nos processos da moda. Então, eu quero convidar a Fernanda para entrar. Muito feliz com ela ter aceito esse convite. Ei, Fernanda! Tá me Oi, ouvindo bem? oi, mana, tudo bem? Tô te ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem. Legal. Bom, Como é que pronuncia seu sobrenome? É É Simão, Simon ou é Simon? Simão mesmo. Ah, então tá. Porque não? Porque é horrível, né? Quando a pessoa tenta falar assim, meio chique e fala o nome errado. Tipo. Ah, não. Simão, que é brasileiro mesmo. Tá. E Fernanda, conta um pouquinho pra gente, que assim, todos os dias aqui eu chamo pessoas que já trabalham de alguma forma com a regeneração. Então, eu acho que é interessante porque assim, o meu canal aqui, ele costuma ser um canal muito holístico. Então, as pessoas gostam de saber, né, de como foi a transição, porque assim, veem as pessoas já vivendo nesse esquema da regeneração, mas a gente sabe que passa por um monte de desafio, né? Então eu queria ouvir de você isso, assim, como é que foi até você chegar nesse caminho, né? Até você entender qual era o seu propósito, como é que começou esse caminho mais da sustentabilidade? Legal, mana. Bom, agradeço primeiramente, né, pelo convite. Adorei, né? Tenho assistido algumas das lives ou depois os vídeos quando ficam gravados, né? Ontem assisti a do Marcel, fiquei assim, nossa, pasmada, que maravilhoso. Ai, que bom. E é a primeira vez que eu participo também, né, de uma conversa sobre vida holística, né? Sobre fora do contexto da moda mesmo, da sustentabilidade, ou enfim, de outros universos, né, de trabalho, né? Então, estou feliz também de ter essa conversa para falar um pouco mais sobre essa jornada pessoal, né? E não ali para apresentar um projeto, enfim. Então, estou feliz. É a primeira vez, estou até um pouco nervosa, mas vamos lá. Então, mana, eu fiz moda, né? Eu entrei na faculdade, fiz Santa Marcelina, que é uma faculdade aqui de São Paulo que vários estilistas se formam nessa faculdade. É uma faculdade bem criativa, assim, para criadores mesmo. Tem bastante aulas de arte e tal. E eu gostava de arte, eu até fui fazer moda porque eu gostava de arte, né? De expressão, assim, todos esses universos, né, criativos, imaginários que a moda traz também. E quando eu, assim, e na faculdade, sei lá, eu já vi que eu tava meio que no lugar errado, né? Tentar que eu nunca fui estilista, nunca produzi nenhuma peça, não sei costurar direito. Assim, é verdade, não Eu sei, entendo, eu entendo. mas eu fiz moda, né? E acabou que no meu terceiro ano de faculdade, eu comecei assim ter várias inquietações, né? Várias coisas acontecendo na minha vida pessoal, várias inquietações. Eu comecei a ter uma busca espiritual mesmo, querer algo com mais sentido, assim, comecei a ter uma busca, né? E nisso eu encontrei o Santo Daime, eu sou do Santo Daime, que é uma doutrina brasileira que surgiu na floresta, que consagra a ayahuasca.
né? O Santo Daime é uma doutrina cristã, mas que também é xamânica, que também tem a Umbanda, que também tem né, o Centro Eclético da Fluente Luz Universal, né? E também, assim, é tudo. Então, assim... Bom, mais brasileira é impossível, né? Exatamente, né? Então, eu estava ali no terceiro ano de faculdade, encontrei o Daime, a doutrina da floresta, e comecei a me abrir, assim, 1 milhão de coisas que eu falei, meu Deus, né? E eu ia para a faculdade, chegava na faculdade, eu lembro até de uma aula, assim, que eu estava assistindo e o professor falando de um fotógrafo, que todo mundo tem que conhecer esse fotógrafo, que ensaio dele, que não sei o que. Nossa, para mim aquilo era tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Nada disso faz sentido mais, sabe assim? Estava conectada, assim, com o universo, com outras questões, né? E, enfim, começou a ficar realmente complicado de eu seguir na faculdade. Eu larguei a faculdade. Tem gente que coloca em alguns lugares, Fernanda, formada na Santa Marcelina. Eu não me formei na Santa Marcelina, né? Eu fiz até o terceiro ano. Terceiro ano eu saí. Eu não tinha, assim, me desconectei, assim. O Daime também, eu falo que pegou minha vida e fez assim, né? Só que nesse processo, né? Eu era jovem, isso eu tinha 20 anos, né? Fazem 13 anos. Então, nesse processo também de muita desconstrução, né? De tudo que eu tinha vivido até ali, assim, né? Tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu tinha construído foi meio que estava nesse processo de ser desconstruído. E daí nisso eu decidi ir embora, fui para Inglaterra. E meio que tipo assim, não quero mais saber de moda, nada a ver trabalhar com moda, não quero saber de nada disso. E eu fui meio que em busca sei lá, de alguma coisa, né? Tentar, assim, seguir um pouco uma trilha, um caminho mais espiritual mesmo, né? E, enfim, daí a desculpa que eu achei para mim mesma, para minha família, para a sociedade, era ir aprender inglês. Tipo, eu sempre quis fazer um intercâmbio, né, para aprender inglês. Não fiz quando estava no colégio, várias questões e tal. Daí eu tive essa oportunidade depois, nesse ano, né? Daí eu falei, não, vou aprender inglês, vou para fora e tal. E daí chegou lá na Inglaterra, assim, bom, nisso eu já era vegetariana, né? Eu tenho uma questão, assim, também muito forte com a alimentação, né? Que eu acho que, assim, todo esse processo de autoconhecimento e de sustentabilidade, de equilíbrio com a terra, passa pela alimentação, ou começa até, né, pela alimentação. Então, eu já era vegetariana, então eu cheguei, assim, na Inglaterra também. Lá tem uma comunidade de Daime, a comunidade até que eu me fardei, né? E, enfim, mas eu comecei também a me envolver com outras questões mais ambientais, questões sociais, né? Comecei a estudar, comecei a entender questões como a crise climática mesmo, né? Mudanças climáticas. Comecei a entender, e lá comecei a ver consumo consciente, né? Eu comecei a repassar todos os meus hábitos alimentares, meus cremes, meus produtos, né? Comecei a deixar de usar desodorante com parabentos, com alumínio, deixar de usar desodorante com alumínio, os cremes com parabeno, comecei a rever e tentar ter uma vida mais orgânica, né? Mais natural, comecei a entender o comércio justo, comecei a ter esse engajamento, né? E enfim, até aí muito afastada da moda, para mim tinha desencanado, né? Até mesmo que a princípio, quando eu cheguei lá fora, eu andava nas high streets, né? Nas ruas lá, e era aquelas lojas enormes, com aquele tanto de roupa barata, aquela produção rápida, né? Que são as fast fashions e as varejistas. Nossa, eu falava, nossa, não quero nem saber de roupa, de moda na minha vida, assim. Foi tipo, cheguei num ponto, assim, de odiar. E até que um dia, assim, andando em Camden Town, eu achei uma loja que trabalhava com roupas feitas de cânhamo, feitas de algodão orgânico, com tingimento natural. Eu, caraca, olha isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabia que existia algodão orgânico e qual que era a diferença, e cânhamo. Nossa, sim, tingimento natural. E, nossa, eu fiquei muito encantada com isso tudo. E eu comecei a procurar outras marcas que tivessem também essa proposta. E daí eu comecei, assim, a abrir um universo,
né, do slow fashion, da moda, moda eco, né, eco fashion, assim, todo o universo, né, de moda sustentável que até então, isso lá entre 2008 e 2009, eu nunca tinha ouvido falar. Na faculdade nunca falou sobre isso, eu nunca pensei sobre isso, nunca tinha ouvido nenhuma marca comunicar nada disso. Então, quando eu comecei a ver isso, daí começou a me fazer mais sentido, né? Eu falei, nossa, a moda ela pode ser boa, né? Ela não tá, ela pode ser diferente de toda aquelas varejistas vendendo aquele tanto de produtos baratos, massificados, naquela velocidade, naquela falta de propósito, né? Elas podem fazer mais sentido. E eu comecei assim a pesquisar em um universo assim se abriu, né? Quando a gente começa a pesquisar e entrar nesse mundo, assim começa a ver que vai surgindo outras coisas. Ainda eu fui É engraçado, Fê, porque quando a gente fala dessa coisa do universo quântico, do holístico, a gente tem que primeiro imaginar que é possível, né? uhum. Porque senão você não consegue nem criar consciência, porque entendo total. Se pra gente o estereótipo de tal coisa é uma coisa negativa, normalmente, antes da gente pensar em regeneração, a gente vem querendo abandonar aquilo, né? Eu acho que é um processo que acontece com todo mundo, você rejeitar aquela coisa. E aí eu achei assim muito interessante, porque todos os outros dias as pessoas que foram entrevistadas falaram um pouco sobre esse caminho, assim, de não, peraí, não tá bom, mas como é que eu posso melhorar essa coisa, né? E falam muito desse teu processo, dessa tua descoberta também. Dessa descoberta, e ela é infinita, né? Porque daí, assim, quando você começa, você vê que você não sabe nada, e daí, até naquilo que você acha que é, você vê que não é. E daí começa, assim, né, um trilhar, assim, uma caminhada que ela é infinita, né? E eu vejo, assim, que lá, quando eu comecei, né, que daí eu fui trabalhar com a Jocelyn, que a Jocelyn também, que é minha mestra da sustentabilidade, ela também é uma pessoa super sensível, ela vem de Totnes, que é uma cidade, assim, super alternativa, ela estudou a escola Steiner, ela é, assim, uma pessoa muito sensível mesmo, né, assim, e a Joss, até hoje, assim, minha amiga, confidente, minha mestra, assim, ela sempre foi muito fina comigo, me ensinando, me abrindo os caminhos, foi ela que me colocou dentro do Fashion Revolution. Mas assim, nesse caminhar desde lá, né, até aqui, nossa, é muita coisa que a gente aprende, né? Às vezes eu falo, nossa, eu não sei, às vezes eu chego num ponto assim que às vezes eu falo, eu quero me entregar tipo, para a espiritualidade. Eu não dou mais conta do mundo da moda, eu não aguento mais. Que não tem as polêmicas, que não tem as brigas. E falar de Ah, sustentabilidade, né? A gente acha que a gente vai encontrar pessoas boas que querem se unir, querer um mundo melhor. cara, mas Não. olha, eu vou te falar um negócio que assim, eu já pensei milhões de vezes em largar tudo da moda e ficar só no universo holístico, que é o que eu amo, que me dá mais prazer e não sei o quê. Todas as vezes que eu tô decidida, o universo manda, assim, um mega cliente, sabe, assim, situações em que eu preciso voltar para aquilo, aí eu falo, tá, já entendi, é para eu fazer uma moda regenerativa, continuar nisso, porque é importante, né? Sim, eu acho que a Exatamente. espiritualidade faz a gente fazer a mudança do eu, Uhum. né? Do eu e das pessoas à nossa volta, ajudar nesse sentido. Mas a gente tem que começar a criar exemplo do que na matéria funciona, né? O que na matéria traz a Exatamente. regeneração? Exatamente, mano. Isso você falou uma coisa muito séria, né? Que é muito real, né, no meu caminhar. Que às vezes eu penso, meu, se era para eu ficar, se fosse para eu ficar lá na comunidade, plantando, fazendo meu suco verde, assim, agora talvez, não sei, isolada, não sei, talvez não era para eu estar nesse planeta agora, sabe assim? Acho que também, né, se a gente está aqui com uma energia, a gente tem que usar essa energia para fazer alguma coisa boa, né? Usar para transformar. Se tem um sistema todo errado, que eu vejo que está errado, como que eu vou me ausentar desse sistema, sabe? Assim, eu acho que seria muito cômodo, né? Talvez chegue um momento que isso aconteça, né? Mas agora, assim, que eu tenho ainda essa energia jovem, né? Eu vejo que eu tenho que usar essa energia também para transformar o que eu vejo que pode ser melhor, né? Da maneira que eu posso. E em vez de só me acomodar e falar, ah, não, deixa aí tudo errado, eu vou ficar aqui de boa.
né? Então eu sinto também um pouco isso, que foi um pouco que eu percebi também nesse meu caminhar, assim, que quando eu também cheguei lá em Londres com tudo isso, eu vi que eu não queria ser uma pessoa, viver ali numa comunidade, né, assim, e pronto, assim, sabe, isolada. Não que também não tenha os seus desafios, que você não possa evoluir, que você não possa trabalhar e transformar ali, né? Mas eu sentia também uma força, uma energia em mim de transformar o sistema, tá dentro do sistema para transformar o sistema, sabe? Então, assim, eu sinto que tem que estar, né? E eu fiz toda a moda, moda é onde as coisas aconteceram para mim, que eu tenho também essa paixão, né? Que também é esse amor e ódio, que várias vezes eu falo, ai meu Deus, eu me meter, nossa, tem coisas que dão super errado. Mas aí também as coisas se transformam e deu, né? E é esse processo, né? E então é um pouco, é isso que você falou mesmo, né? Da gente, assim, usar essa energia para transformar. E é isso, é um caminhar, assim, que, nossa, eu vejo muitos desafios, né? De lidar com as pessoas. Bom, a gente vê o mundo como tá, né? A gente... Então, acho que quando... O Henrique, um querido, está comentando aqui. Com tanto tempo e parecemos uns primatas perdidos nesta nova realidade. Parecemos não, acho que nós somos de fato, né? Porque a gente está vivendo uma transição, acho que na humanidade, em que realmente novos humanos estão nascendo. As crianças já estão num outro patamar evolutivo, assim, né? Eles já nascem muito assim, anos-luz à frente. Você vê que as crianças não aceitam mais bullying. E a gente nem, né, na nossa geração, a gente não falava disso. Era um outro nível de consciência mesmo. E eu acho que a gente é mesmo primata, Henrique, tentando ali fazer aquele caso de primeira maçã, primeiro a lavar a maçã para comer. Somos nós na humanidade, os primeiros a pensar que pode ser diferente, né? Concordo. Fê, me fala uma outra coisa. Como é que é, como funciona? Porque tem gente aqui que não sabe o que que é o Fashion Revolution, né? E você foi a pessoa que trouxe o movimento para o Brasil. Como é que foi esse processo? O que que fez você querer trazer para cá? Então, bom, nesse processo, né, eu fiquei lá na Inglaterra durante 7 anos. E daí em 2013 aconteceu a queda do Rana Plaza, né, que para quem não sabe era um prédio que abrigava confecções, confecções de roupas, produzia para várias marcas globais. Bangladesh é o segundo maior produtor de peças de vestuário do mundo, né? Então eles assim produzem muito, muito para o mundo todo, né? E esse prédio ele desabou, mais de 1.000 pessoas morreram, mais de 2.500 pessoas ficaram feridas. E quando esse acidente aconteceu, ele levantou questões, assim, acho que foi um estopim, né? Que assim mostrou que essa questão das condições de trabalho, principalmente nos países asiáticos, não dá mais. Não, assim, as pessoas precisam ter consciência que isso está acontecendo. E por isso, daí a Carrie Stomer com a Ursula de Castro criaram um movimento para falar sobre consciência na moda, né, para falar sobre os impactos da moda, falar não só sobre os impactos sociais, né, sobre as vidas que envolvem cada peça, mas também os impactos ambientais, já que é uma das indústrias que mais polui. Então, o movimento se espalhou, hoje está em mais de 100 países, né? Em alguns países está organizado como uma instituição, como organização. Como aqui no Brasil, a gente é uma ONG há 2 anos. Vamos fazer 2 anos de ONG semana que vem. Então, Parabéns! então, quando eu morava lá, né, esse acidente aconteceu, já pensava em voltar para o Brasil e a Joss, que é essa pessoa que eu trabalhava, que fazia parte desse grupo das pessoas que fundaram o movimento, me convidou para ser representante no Brasil, né? Então, eu comecei a articular de lá, eu já queria voltar, né? Só que eu pensava em voltar para o Brasil, não sabia muito o que fazer, né? Olhava o que acontecia de sustentabilidade aqui, ainda era meio pouco, não conhecia muita gente. Daí surgiu o Fashion Revolution, eu falei, agora. Né? Daí eu vim pra cá e comecei a organizar, assim, um eventozinho, outro eventozinho, as pessoas me inscrevendo, ia falando com as pessoas, montando equipes, começaram a surgir os representantes locais, daí foram vindo outras pessoas
e para trazer outras forças também, né, para nossa equipe. Então, assim, o movimento foi crescendo e, enfim, foi hoje é uma organização e a gente trabalha em prol de uma moda mais ética, mais ecológica, mais sustentável, né? Mais responsável. E a gente tem vários projetos que acontecem ao longo do ano, né? Tanto campanhas de conscientização, né? Como a Semana Fashion Revolution, como projetos projetos como o Fórum, o Índice de Transparência, que são projetos educacionais ou projetos que têm algum foco mais específico. Uhum. Agora me fala uma coisa assim, quanto de dinheiro você precisou mobilizar para você fazer com que as pessoas aderissem ao projeto, ao movimento? Nossa, dinheiro nunca teve, né? Assim, o Fashion Revolution começou a ter algum dinheiro faz muito pouco tempo, assim, né? No Então, eu começo, estou perguntando isso, por quê? Porque geralmente as pessoas falam, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Foi uma pergunta provocativa nesse sentido, para trazer aqui a consciência de todo mundo que está assistindo, que às vezes você não precisa ter dinheiro, cara, você precisa ter vontade e chamar as pessoas, né, para fazer algo novo. não, com Então, assim, eu certeza. queria que você contasse como é que foi isso, para você convencer, né? Porque você chegou aqui no Brasil, ninguém falava em moda sustentável, né? Ou poucas pessoas falavam. Que ano que foi isso? 2014, o Fashion Revolution começou, eu voltei É, em 2014. tá, até já tinha. Eu já tinha orgânica. Orgânica eu abri em 2010, então até já tinha uma coisa ou outra, mas engatinhando. E aí, como é que você fez para as pessoas terem aderência a esse movimento? Como é que foi? Então, assim, primeira coisa que eu fiz, né, foi meio que isso, eu não tinha grana nenhuma, né, eu voltei pro Brasil, assim, fui morar na casa da minha mãe no interior e comecei a dar aula de inglês no IASG, assim, que era a escola local lá da cidade dela, que não tinha grana nenhuma, e a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma página, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram demorou um pouco. Na época, como eu morava fora, o Twitter se usava mais. Então, assim, fiz uma página no Twitter, no Facebook e comecei a fazer post. Tinha um e-mail. Começava a escrever e-mail apresentando Fashion Revolution para as pessoas, né? E, enfim, já tinha algumas pessoas que eu tinha mapeadas na época, né? Tipo a Flávia Amadeu, que até morou na Inglaterra, a gente já se conhecia lá, né? Que trabalha com látex natural da Amazônia, a Flávia Aranha, a Lilian Berlin. Então, tinha algumas pessoas que eu já tinha meio que mapeada, e eu comecei a ativar essas pessoas, conversar com essas pessoas, enfim, criar essa rede, né? Que eram realmente, na época, eram poucas pessoas, né, mais isoladas, assim. Então, comecei a falar com essas pessoas. Daí veio a Bruna, que morava em Belo Horizonte, que era jornalista, e ela começou a ajudar, ela fez parte da equipe. Daí a gente fez um evento lá. Eu fui pra lá de ônibus, tipo assim, não, vamos fazer um evento. Tinha, sei lá, 12 pessoas. Daí a gente fez um evento. Daí depois fizemos um no Rio, que era numa loja que chamava Mutações. Sabe onde era? Daí a gente fez um evento no Não. Rio. Pequenininho também, É tinha, que sei lá, travou um pouco para mim, eu não consegui, na verdade, ouvir a palavra. Qual era o lugar no Rio? era uma loja que chamava Mutações. Ah, Mutações, Mutações, lembro. Era uma loja em Botafogo, não era? Botafogo. Daí a Sim. gente fez um evento lá. Então a gente começou a fazer assim pequenos encontros, pequenos eventos. As pessoas foram unindo, daí criando grupos locais. Daí em 2015 veio a Elo, que está até hoje na equipe, que é uma das diretoras, diretora educacional. A Elo também tinha acabado de voltar de Londres, fez um mestrado, ela queria muito trabalhar a sustentabilidade no âmbito educacional. Então, ela começou a falar com as faculdades, então a gente começou a desenvolver também um trabalho no educacional. Enfim, assim, a gente foi dando passo por passo. Mas, assim, durante mais de 4 anos, zero dinheiro. Zero dinheiro, zero. Assim, já fiquei assim, muito sem dinheiro mesmo, mesmo. Né, assim, saí da casa da minha mãe, depois fui morar na casa do namorado. Nossa, várias vezes. Nossa, eu já tinha assim, já fiz reunião, tomar um café quando tinha dinheiro para tomar café, ir a pé,
sabe? Já fiquei muito sem dinheiro, porque... E era isso, né? Porque era um movimento em prol de uma causa, e eu entendi também que, tipo, se essa causa ela não existe, ela tem que existir, até começar a surgir, né, alguma rotatividade financeira, essa tem que existir, isso tem que ter alguma visibilidade. Né? Então, no começo foi meio assim, deve fazer os cursos, às vezes aparecia uma palestra, alguma coisa que é salvando, tá? Mas eu sempre falava isso também, né? Que às vezes tinha chegava, ai, não sei o que, quero fazer, ai, mas não tem dinheiro. Eu falei assim, ai, tem que dar um jeito, né? E é uma rede muito engajada. A gente tem, assim, os representantes locais. Eu vi até aqui a Cacá, que falou muita luta, né, Fê? A Cacá também, lá da equipe do Sul, foi representante, agora ela está no fórum, mas ela foi representante local também, mobilizou uma rede enorme lá em Porto Alegre. E, assim, eles faziam eventos enormes, assim, dezenas de eventos, com zero dinheiro. Com zero dinheiro. Porque você perde um espaço de graça, você pede para alguém imprimir os banners, assim, só na colaboração mesmo. Né? Então, é possível. Eu vi, assim, que quando né, meu mestre, né, o mestre Irineu, ele diz, né, havendo força de vontade, nada para nós é custoso, né? Então, é isso, assim, né? É uma equipe, é uma equipe Teve, muito engajada. a gente teve uma entrevistada aqui, eu não sei se você chegou a acompanhar, mas é a Melissa Bivar, que trabalha com novas economias, fluxonomia 4D. E aí ela deu uma aulinha aqui rápida de fluxonomia 4D, que ela fala da energia da abundância, que às vezes você emprega aquele valor, né, que seria o recurso só no dinheiro, sem entender que você tem vários outros recursos. Tem o recurso intelectual, tem o recurso comunitário, né, tem o teu recurso de tempo, isso tudo é recurso. Então, Cultural. gente, quando você... Cultural, enfim, são vários. Quando a gente coloca vários recursos, né, que são as pessoas que estão ali envolvidas naquilo, colocando seu tempo, sua energia para lidar com alguma coisa para um bem maior, não tem dinheiro que vá deixar que algum propósito não se cumpra. Né? Então, acho que isso é muito de entrar nessa energia da abundância. Falar, ó, não quero saber o universo, eu vou fazer. Você dá seu jeito. Exatamente, né? Que é isso, assim, né? Eu falo até sempre para minha equipe, quando, gente, tem um problema, qual que é a solução, né? Vamos focar na solução e a gente tem que criar soluções, né? Que o problema já tem tanto no mundo. Então, e se tem alguma coisa ali na nossa frente, vamos pensar como que a gente pode resolver, né? E essa até uma das, assim, das filosofias mesmo do Fashion Revolution, né? De ser um movimento propositivo, né? Da gente, já que a indústria da moda ela tá tão errada, né? Tem tantas questões sociais, culturais, ambientais, assim, nossa, tá num lugar tão, né, tão baixo, assim, que não adianta a gente ficar só falando que aquilo tá errado. Não adianta. Né? A gente tem que trazer soluções mesmo, ser propositivos, assim, pensar em alternativas, trazer reflexões, mas pensando em construir o novo, diferente, ou ressaltar o que está certo, né? Para a gente não ficar naquele lugar de só apontar o dedo, só mostrar o defeito, né? Que às vezes a gente vê muito isso nesse universo da sustentabilidade, né? De gente ficar ali muito focado só no problema. E eu, sei lá, acho que só deixa o problema maior. Eu acho que o problema ele serve para causar uma insatisfação e a gente pensar como pode ser diferente. Né? Que às vezes o problema ele é positivo nesse sentido. Você viu que tem algo que não está bom, você usou aquilo ali para colocar a tua energia da criatividade, para trabalhar, para mudar aquilo. Agora, você ficar envolvido naquele problema e acreditar que não tem solução é muito pesado, né? Eu acho que assim, a gente começa a colocar os nossos recursos, que aí é o nosso recurso intelectual, nosso sentimento, nossa intenção, naquela coisa que vai piorar, né? Você acredita que vai piorar e daqui a pouco o inconsciente coletivo inteiro acreditando que vai piorar, porque ninguém está fazendo nada para melhorar, né? E esse dia eu estava falando com um grande amigo meu que também é da moda, ele falou: ai, maninho, eu sempre fico lembrando daquela frase que você falava para mim desde a época da faculdade, que é assim, Deus não quer gente boa, não, Deus quer gente útil. Já tá cheio de gente boazinha rindo pra cara um dos outros.
Eu falei, ai, agora eu já tô revendo isso. Tem dia que eu não tô afim de ser útil, não. Tem dia que eu quero descansar. E aí ele falou, não, mas tem que ter um equilíbrio, né, e tal. E acho que é muito isso, assim, né? A gente escuta muito discurso falando que você tem que ter um propósito. E agora na moda, virou moda falar que você tem que ter um propósito. Cara, o propósito, na verdade, eu acho que de todo mundo é ser feliz, né? Que nem você. Eu imagino que você não consiga se imaginar fazendo outra coisa, né? O caminho ele vai levando a gente para fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, não requer esforço, né? Você sente isso, assim, que esse tempo todo, parece que passou tanto tempo, assim, até você conseguir se manter do seu objetivo, do seu projeto? Eu acho que assim, eu passei por várias fases, assim, vários momentos, né? Passei até por envolvimento com outros projetos, outros trabalhos, né? Além do Fashion Revolution. Assim, no Fashion Revolution, graças a Deus, ele sempre foi assim, uma constante, bem positiva e para cima, apesar, né, de demorar, né? Que antes a gente fazia reunião, as pessoas não queriam nem saber, ninguém queria saber, as marcas não queriam nem ouvir falar de Fashion Revolution, sabe? Então, assim, até a gente conseguir sentar e conversar, né, ter financiador, conseguir vender um projeto, foi um longo caminho, mas ele foi um caminho que ele sempre foi gradativo, assim, eu sinto, né? Mas, assim, eu não sei, assim, eu já passei, nossa, por tanta coisa. E é forte, já passei assim, por histórias muito fortes, né? Que acho que quando a gente tem essa jornada, nessa dupla jornada assim, espiritual e do trabalho, né? E aquilo que a gente estava até falando um pouco atrás, né? Que às vezes a gente acha que trabalhar com sustentabilidade, as pessoas elas querem trabalhar para um mundo melhor, elas estão ali dispostas a trocar, a construir, e estamos todos juntos. Mas eu falo, meu, tem muita bruxa no mundo da sustentabilidade. Não, e a gente acha também que todo mundo é super evoluidão, né? Exatamente, Que né? ninguém liga. Exatamente. Daí a gente começa a ver que, meu, tem muita coisa, já passei assim, umas coisas bem pesadas, né? E que eu acho que faz parte também, né? Eu acho que, assim, são ciclos, né? Quanto mais a gente vai ganhando algum espaço, né? Quanto mais também a gente, assim, o que a gente faz, né? Tem mais visibilidade, né? Mais visibilidade tem para ser criticado. Né? Então, assim, essas críticas, às vezes, em momentos que você está ali trabalhando muito, dando o seu melhor, elas machucam, elas vêm, elas são fortes, assim, né? Nossa, eu já passei muito mal, né? De receber, assim, nossas situações e, enfim, então, né? Assim, tem uma leveza e uma naturalidade nesse caminhar, mas eu também sinto que tem uma batalha também, sabe? De momentos, assim, bem fortes, momentos mais pesados. Tem momentos, assim, que, nossa, falta energia mesmo, sabe? Que não é fácil. Mas a gente vai fazendo também o que a gente pode, né? Eu acho que é como você falou, né? Deus não quer gente boa, quer gente útil, mas também a gente não pode ser útil toda hora, né? A gente tem que buscar aquele equilíbrio também de fazer o que a gente pode, né? E enfim, tá bem, assim, acho que É. tem sido mais ou menos assim. Mas eu acho que isso é em tudo que a gente for fazer na vida, né? Uhum. Porque quando você tem uma ideia e aí você materializar alguma ideia aqui no mundo físico, requer diversos desafios. Não tem, por enquanto a gente ainda está nessa situação de planeta de provas e expiações, a gente é provado e testado o tempo todo. E aí eu acho que daqui para frente, eu sou sempre positiva. Eu acho que assim, daqui para frente a gente vai ter cada vez mais campo para melhorar. Eu falo assim, quando eu abri a orgânica há 11 anos atrás, ninguém comprava porque o tecido era consciente, porque o modo de produção era consciente, humanizado e tal. Ninguém nem perguntava. Agora, é praticamente 100% do consumo, né? É feito porque a pessoa se importa, ela quer, ela pesquisa. Então, assim, são só 10 anos, quer dizer, 11 anos, mas é pouco em história da humanidade, né? Se você parar para pensar quanto tempo que a gente teve para destruir, né? Então, assim, a gente vai regenerar fácil e a gente vê que a Terra ela está pronta para regenerar, né? Nesse período de quarentena, a gente está em casa,
Tá lá, a água da Praia do Flamengo cristalina, com tartaruga, sabe? Não sei se você viu esse vídeo, mas o planeta ele faz assim. Não sei se você já viu um programa chamado 100 anos sem humanos, que tudo volta a virar floresta. Eu já vi um vídeo rápido, não chega a ser um programa. Talvez possa ser alguém que tenha pegado umas cenas. Então, não precisa, eu acho que não vai precisar ser sem humano. Eu acho que a gente vai começar a construir as sociedades baseadas na interação com a natureza, né? Que é o que, se a gente for estudar arquitetura orgânica da década de 20, já se falava isso, da década de 40 já estavam falando nisso, né? Está começando como humanidade a ter um pouquinho mais de consciência e pensar e assim, parece que é aos poucos, né, Fernanda? Mas assim, imagina, quando você começou isso aqui no Brasil, foram 5 pessoas, né? E agora é um grande movimento no Brasil todo, né? Então, assim, as coisas acontecem, a gente vai contagiando, vai passando essa consciência para as outras pessoas. Então, não desistam, gente, comecem a fazer alguma coisa. Exato, né? Uma pessoa pode influenciar muitas outras, né? E assim, quando a gente muda a gente, né, e muda ali o nosso entorno e vai dando bons exemplos, né, as pessoas ao redor vão sendo cada vez mais influenciadas, influências que estão ao redor delas, né, e a gente começa a criar ondas positivas, né, de transformação, né. E eu acho que essa é a esperança mesmo, né? Que às vezes assim, né, fica tão pesado, mas eu acho que a esperança é quando a gente vê assim uma transformação assim que acontece por conta de uma outra, né? Quando a gente vê esse caminho mesmo acontecendo, né? Essas influências, né? É. Até o próprio Fashion Revolution evoluiu muito em nível de consciência, né? Porque quando começou, o questionamento era basicamente quem fez minhas roupas, não era isso? Queria que você Sim. contasse um pouco mais, assim, de como foi essa evolução, do que abordava no início e do que aborda agora. Sim, bom, a gente evoluiu muito, até mesmo porque a cada ano, né, o cenário vai mudando um pouquinho, é, a gente vai vendo necessidade, né? Qual que é a necessidade de maior de ser falado naquele momento. Mas o que eu acho mais interessante, assim, né, quando a gente pensa nas mudanças que o Fashion Revolution vem passando, são as mudanças que aconteceram de entender certas situações, assim, sabe? Que lá no começo eu lembro que eu era tão radical, assim, ativista radical, com alguns posicionamentos, que daí, com o passar do tempo, quando você vai conhecendo as pessoas, quando você vai entendendo os desafios ali do outro lado, você vê que não adianta você ficar naquela radicalidade, não adianta você ficar naquele posicionamento, às vezes quase que agressivo, sabe? Não, não é aquilo. Você tem que entender o que acontece do outro lado, dialogar, né? Construir juntos, mudar, porque e até, né, uma mudança que assim, uma mudança até do meu mindset que foi assim até meio que recente, né? Que antes eu pensava muito assim na ascensão de uma nova moda, de uma moda sustentável e de um novo movimento queria surgir e tomar conta de tudo. E que legal, acho que esse movimento tem que acontecer também. Mas assim, se a indústria que está lá agora produzindo não mudar, não adianta nada, né? Se a mídia não mudar, não adianta nada. Então, assim, o que está errado é o que mais precisa ser mudado, sabe? Então, assim, a gente também precisa olhar para quem está muito errado, a gente também precisa conversar para quem tá muito com quem está muito errado, e a gente precisa criar formas de ajudar na transformação desses que estão muito errados também, né? Então, acho que esse foi um processo também. No Fashion Revolution, a gente tem um projeto que chama Índice de Transparência da Moda. Esse é um projeto que ele avalia quão transparentes são as maiores marcas nacionais, né, do Brasil. Então, assim, são as grandes marcas. Todas essas que as pessoas estão pensando provavelmente estão dentro do índice. E são as marcas que mais têm questões para serem melhoradas, né? Mas é tão interessante que quando a gente começou a fazer esse projeto aqui no Brasil, que é um projeto até que começou no nosso global, a gente fez reuniões com essas marcas e a gente aprende muito com essas marcas
E a gente vê que elas estando com a gente, e a gente falando sobre Fashion Revolution, e a gente falando sobre transparência, rastreabilidade, sustentabilidade, elas levam isso para dentro delas. Né? Então, a gente tem assim uma das grandes marcas que criou um comitê de sustentabilidade, desenvolveu um código de políticas éticas bem mais aprofundado, que começou a mexer nas matérias-primas e que começou a mexer nas políticas de gênero. Então, assim, a gente começa a ver que, olha, só de dialogarem com a gente, da gente abrir esse espaço de troca, sabe? Isso influencia lá dentro. Logo, influencia nas pessoas que estão trabalhando, né? E influencia em toda uma cadeia gigantesca. Então, assim, isso foi uma mudança, assim, de mentalidade mesmo, né? De ver que, não, a gente precisa estar ali dentro e para transformar. E uma outra coisa, mano, que também tem a ver com isso, que é meio maluco, mas eu penso muito nisso, né? Que a gente vive num mundo tão polarizado, assim, que dá uma impressão de polaridades. Só que as polaridades, elas não são tão polos, né? Então, assim, a moda não é uma moda sustentável, uma moda insustentável, né? No final, quando a gente vê assim, aquela moda sustentável, ela tem um monte de problemas também, né? Muitas questões ali dentro. E a moda que é insustentável também tem coisas positivas ali dentro, né? Então, assim, sabe o branco no preto, o preto no branco? Então, assim, que bom, né? Que existe essa diversidade e que existe essa possibilidade de ter coisas boas em todos os lugares, né? Que daí essa pequena coisa boa que pode estar ali no meio, a gente pode acionar, né, para ver mudanças ainda maiores, né? Refletir em mudanças ainda maiores. Então, isso eu acho bem interessante também de observar. Bom, assim, as pessoas que estão assistindo, eu acho que é meio a meio, né? Deve ter gente que vai vir porque sabe que nós somos envolvidas, você principalmente, com moda, e tem gente que veio porque sabe que o canal ele fala muito sobre vida mais holística e quer entender como isso pode trazer outros temas, né, que permeiam a existência humana. Porque até no texto de apresentação eu escrevi que a moda, ela não é uma coisa que as pessoas podem ficar imunes a ela. Na verdade, se você pegar todos os livros de moda, desde o início da humanidade, a gente vai entender muito mais sobre o comportamento, sobre as escolhas daquela humanidade, daquelas pessoas, daquele local, do que estudando qualquer outra coisa, né? Eu acho que assim, quem faz moda é um pouco arqueólogo de gente, né? Não de rochas, assim. Então, quando a gente fica esculpindo a humanidade assim dessa forma, é uma ferramenta maravilhosa de entender o que está acontecendo, né? E aí, dentro disso, o que assim de conselho você daria para as pessoas que estão despertando uma consciência, que querem ajudar na regeneração do planeta, mas que precisam se vestir, que gostam de se vestir, que gostam de consumir moda ou não? Como que elas podem consumir mais conscientes? Legal, mana. E como você falou, né? A moda, eu lembro de estudar isso na faculdade, né? A moda ela é um reflexo da sociedade, né? Tanto nos aspectos estéticos, né? Quanto sociais e culturais, né? A gente entende os tecidos que se usavam, as cores, né? A gente pode aprender muito sobre sobre um grupo social estudando a roupa, né? Bom, e esse conselho, eu não sei, as pessoas sempre querem assim, dicas e conselhos. Eu acho que a primeira coisa é pensar mesmo, antes de você ter algo novo, e procurar sempre comprar de quem você tem mais informações, né? Assim, saber quem está por trás, saber onde que essa peça foi feita, como ela foi feita, qual que é o material. Quanto mais informações você tiver, eu acho que é mais seguro a compra. E saber, sei lá, se você precisa comprar também, né? Hoje em dia a gente tem tantos bazares de troca, peças de segunda mão para comprar, tem as bibliotecas de roupa.
as oficinas para você refazer sua roupa, para você ressignificar sua roupa, né? Então, assim, às vezes a gente nem precisa comprar tanto, né? Na verdade, a gente não precisa comprar tanto. Então, tentar pensar em alternativas. E quando for comprar, fazer boas escolhas. Comprar peças que tenham qualidade, que vão durar. Eu tenho, assim, hoje em dia, tenho cada vez menos roupa, assim, né? Sapato. Então, nossa, eu vejo que tem gente que tem tanto sapato, né? Eu fiquei anos da minha vida lá na Inglaterra que eu tinha uma bota. Era um sapato. Assim, e hoje eu tenho bem poucos, assim, e é isso, você precisa. Opa. Sapatos você precisa, né? Então, pô, você vai compra uma coisa de qualidade, que vai durar, que você sabe como foi feito, que você sabe a procedência, você tem ali noção do impacto daquele material. Então, eu penso nesse lado. E a moda tem tantas histórias positivas que ela pode contar. A gente vê trabalhos de marcas que trazem, pô, algodão orgânico que foi feito numa cooperativa. Então, assim, então, que trabalha desde lá do campo, né? Empodera as pessoas do campo. E que, assim, é toda uma cadeia mesmo, né? De pessoas beneficiadas por esse produto, por esse sistema. Ao invés de pessoas que foram prejudicadas, né? Como muitas das roupas que a gente tem acesso hoje, que estão aí no mercado, pô, são peças que passaram, que pessoas que fizeram passaram por exploração mesmo, né? Muitas delas mulheres. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, a gente escolher vestir boas histórias mesmo, saber essas histórias que estão por trás. E eu penso muito no mercado da alimentação, né? Dos orgânicos, que hoje em dia é muito mais fácil de você achar orgânicos, de você saber de onde o produto veio, rastrear o produto, né? A rastreabilidade dos orgânicos hoje, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem assim lugares bem confiáveis, que são bem transparentes e que fica bem mais fácil, né, da gente apoiar sabendo de onde veio, como foi produzido e tudo mais. Então, toda vez que eu olho para esse mercado de alimentação orgânica, eu vejo que assim, né, que ele está um pouco à frente da moda, né? Mas eu vejo ele ganhando espaço, ganhando novas tecnologias, ganhando, assim, e ganhando tamanho mesmo, ganhando força, né? Eu acho que a moda vai atrás, assim, né? Eu acho curioso, assim, às vezes eu gosto de ficar analisando esse tipo de comportamento, porque boa parte das minhas clientes, né, como marca de moda, não são pessoas que consomem alimentos orgânicos. São pessoas que querem se vestir, precisam comprar roupa, porque precisam manter uma rotina de trabalho, mas já começaram a questionar os meios, né? Assim, não, poxa, eu não sei, não quero usar tal coisa e tal. Mas não necessariamente é aquela pessoa que tem uma vida mais sustentável como um todo. Não é a pessoa que saiu do centro urbano e está morando numa área rural. Eu falo que assim, o maior desafio para mim aqui é conseguir vender minha marca local, né? Que para mim seria assim um sonho. Até tem, lógico, a gente tem uma redezinha assim, mas eu vendo muito mais São Paulo e Rio, porque é onde ainda tem um consumo muito maior. Eu sempre fico assim naquela, sabe, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falo, gente, produzo roupa ou não produzo? Né? Mas acaba que é isso, assim, ainda é um meio de beneficiar um monte de costureira da região, né? É um meio ainda de trazer recurso para a cidade, porque é uma cidade pequena, que não tem, né? Precisa realmente criar um movimento. Então, assim, numa parte da minha consciência, eu falo, gente, não precisava produzir mais roupa no mundo. Mas em outra parte eu falo, não, eu acho que o caminho não é esse, é a gente produzir uma roupa compostável, que sabe a origem, né? Você vai saber como que foi feita, para onde, o que vai acontecer com ela quando ela acabar. Então, eu sempre fico assim eu ficava muito nesse conflito, sabe? De, eu não quero mais fazer moda porque já tem muita roupa no mundo. Mas eu falei, não, não é isso. Não é pra gente fazer uma escala absurda, que nem o capitalismo pede hoje, né? Muito é mais do que a demanda. Vamos fazer o que as pessoas estão precisando. E aí foi nisso que eu comecei a fazer por demanda. Mesmo vendendo online,
comecei a estreitar laço com as pessoas e fazer sob medida, online. Olha só. E assim, foi, cara, para mim começou a fazer sentido total disso, sabe? De conseguir ter o contato com a pessoa, né? Porque eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, em consciência, em qualquer coisa, é a gente começar a ver a pessoa, como indivíduo, que tem medo, tem desejo, tem, né, tem alegria, tem tristeza. É uma pessoa que nem você, que nem eu. E não um cliente que você não sabe nem a cara que ele tem e que você vai ficar vendo algoritmo de rede social só para poder, né, vender. Eu não consigo imaginar isso assim, sabe? Mais. Eu acho que não tem sentido. E Exatamente. aí, Daí a conta são essas coisas que me trazem para moda ainda, sabe? Assim, o contato com as costureiras, com a modelista e ver como elas gostam e se sentem úteis e precisam disso para poder, né, dar um conforto para a família, enfim. Exatamente, porque é um trabalho muito nobre, né? Assim, a roupa, ela tem assim, quando a gente fala que são muitas mãos por trás, são realmente, de fato, muitas mãos envolvidas em trabalhos que são muito nobres. Quando a gente vê a colheita do algodão, né? A produção das fibras e o trabalho da costura, né? Que empoderou aí, historicamente tantas mulheres. Então, assim, são trabalhos muito nobres, muito finos, que devem ser valorizados, que estão conectados com a nossa cultura mesmo. É um trabalho, assim, muito rico que a gente também não quer que ele morra, né? Acho que, assim, fazer a roupa manual, uma roupa bem feita, com qualidade, que vai durar, com a matéria-prima certa, para a pessoa certa, sabe? Eu acho que isso a gente, sabe, tem que provar que é possível, né? Reduzir essa velocidade. E não é essa roupa que vai acabar no lixão, que vai acabar, né, assim, descartada, como muitas das roupas que as pessoas compram sem pensar ou sem qualidade. Então, aí a gente vê que é possível, que a conta ela pode fechar, né? E não é aí que está o problema, né? Pelo contrário, né? Aí já é um modelo que faz parte mais da solução. Quando a gente pensa nessa construção de uma moda que tem impactos positivos para as pessoas. E assim, Fê, eu acho que a gente tem pouco tempo agora. Queria que você desse uma dica de algum material, porque as pessoas que tiverem interesse podem pesquisar mais sobre moda, sobre sustentabilidade, sobre o seu trabalho, sobre também as medicinas da floresta. O que você quiser dar de dica aqui para as pessoas que estão assistindo. Nossa! Bom, sobre moda, eu vou falar para as pessoas entrarem nas páginas do Fashion Revolution mesmo. A gente tem vários materiais. A gente tem os Jovens Revolucionários, a gente tem o fórum, que inclusive está com inscrições abertas. Então, quem quiser inscrever seu trabalho, que o fórum Fashion Revolution, ele é um projeto, né, um evento que é um evento que daí tem a publicação de um e-book e que não é só acadêmico, então quem fora da academia também pode inscrever. Então, tá com as inscrições abertas, os e-books das edições anteriores também estão disponíveis para download. A gente tem muito material interessante, tanto em português quanto em inglês, nos nossos sites, então eu convido para as pessoas conhecerem. Sobre as medicinas da floresta, né? Eu acho que ficaria o chamado de cada um, assim, acho que é uma coisa bem, assim, bem pessoal mesmo, né? Daí, quando quem tiver interesse de conhecer, procurar sempre fontes oficiais, né? Porque fontes oficiais, quem é sério mesmo, saber onde você está procurando, porque também nesses mundos das espiritualidades tem muitos charlatões. Não, em todos os mundos tem Em de todos os tudo. mundos, né? Então, procure fontes oficiais e confiáveis, né? Fontes sérias. Ai, Fê, gostei muito de ter você aqui. Adorei, Gratidão. adorei. Eu que agradeço, né, a oportunidade aí de falar além de Fashion Revolution. E tô adorando muito as lives. São várias, não assisti todas. Até tenho tentado ficar mais desconectada nos últimos dias, né? Porque às vezes é muita informação. Mas as que eu assisti, nossa, tô adorando
Legal, Não. continue aí. Ah, obrigada, querida. Um beijo, boa A gente vai noite. se Obrigada falando. por Um participar. beijo. Tchau. Bom, pessoal, gratidão. E lembrando que ainda temos mais 2 dias aqui das séries, onde eu convido pessoas que já trabalham com regeneração. Amanhã eu vou ter a Thaís, que trabalha com uma forma de canalizar a energia do ambiente. E depois de amanhã, o Gustavo, que trabalha com métodos de sustentabilidade para empresas. Então, apareçam, muita coisa bacana para a gente poder estudar a regeneração para o planeta. E eu tenho muita gratidão por cada um que esteve aqui, que está aqui presente. Um beijo grande e ótima semana para todos.